Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Efésios, capítulo de número 1, no versículo 15, a palavra diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos Paulo orando pelos fiéis da igreja em Éfeso. Paulo orando pelos crentes que se encontrava em Éfeso, pelas pessoas que havia se convertido ao evangelho de Jesus Cristo. E aqui nós entendemos, eu vejo aqui logo no primeiro versículo, no versículo 15, quando ele disse que ele havia ouvido, a fé que havia entre eles, a fé que eles haviam colocado na pessoa de Jesus Cristo e do amor com que estava com eles, o amor que fluía no meio deles. Então, quando Paulo ouviu esse relato, ou constatou qual era a conduta, qual estava sendo os procedimentos daqueles crentes ali em Éfeso, ele, no versículo 16, ele diz: eu não cesso de dar graças por vós. E eu, antes de tudo, eu gostaria de entender aqui também a importância de nós termos um guia espiritual, ou seria a importância de uma pessoa quando aceita Jesus, ou seria quando passa a ser um crente em Cristo Jesus, um seguidor de Cristo, ele ter um guia, ou estar debaixo de uma cobertura espiritual, ou seria ter um pastor ali, que a qual o apacenta, entende? Muitos talvez não tenham valorizado ou dado importância a estar debaixo dessa cobertura espiritual, e não busca talvez, ou não toma em conta o seu pastor, ou seria ali a igreja onde está, não é verdade? Muitos talvez, eu não preciso disso, não congrega, e não tem talvez dado importância a fazer parte de um rebanho e ter um guia espiritual. Aqui eu vejo Paulo como um guia, como um pastor, e ele, ao ouvir o procedimento daqueles crentes, daquelas pessoas que haviam aderido ao evangelho, ele diz: eu não cesso de dar graças. Olha bem, eu não cesso de agradecer. Eu vejo aqui ele sendo grato, uma gratidão, a Deus, por causa daqueles crentes, da conduta, de ver a fé, de ver o amor que estava fluindo no meio deles, E aí ele diz assim: fazendo menções dos vossos nomes nas minhas orações. Olha, ele fazia menção dos nomes de cada um da igreja em Éfeso que estava ali, que a qual ele ouviu falar da fé e do amor
que havia naquela igreja, entende? Então ali ele começa a dar graças, ser grato, um espírito de gratidão, e aí ele começa a orar. Olha você vê, ele começa a orar, e aí ele fala assim, na oração dele, permita aí, antes de entrar no versículo 17, quando ele fala que ele faz menção dos vossos nomes das minhas orações, aqui eu vejo a importância, o crente que de verdade encontrou com Jesus, ele vai entender a importância dele fazer parte de um rebanho, e ele está debaixo de uma cobertura pastoral, entende? Porque se você faz parte de uma igreja, congrega ali daquela congregação, que a qual tem um homem, um líder ali, um guia espiritual que está te guiando, aquele pastor ali daquela congregação onde você se encontra, ele é como aqui o Paulo está fazendo, ele vai sempre estar orando, e vai também ser grato a Deus pelas boas condutas, pelos bons comportamentos, pelo crescimento, porque ele está vendo que o evangelho está progredindo, está havendo um avanço naquelas pessoas. E aí, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 17, ele diz, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Olha bem, então para que o Deus, Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, entende? Então, aí nós vemos aqui que, além de haver fé e haver amor no meio daqueles crentes, ele começa a orar para que Deus os dê sabedoria. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dele. Seria para que aqueles crentes prossiga conhecendo mais o Senhor, que a qual eles haviam creído, entende? Isso é a função do líder, agora do pastor, só que é quando também as pessoas que o crê se demonstra e se tem esse interesse, não é? Que às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não quer nada com nada, entende? Não faz por merecer, não quer nada com nada e acaba se perecendo. Não é assim que acontece? Mas aqui eu vejo Paulo orando e pedindo que aquelas pessoas que haviam crido no Evangelho, que haviam crido em Jesus Cristo, poderia, seguir conhecendo, chegar no pleno conhecimento dele. Aí ele ainda diz assim, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Então ele fala assim, para que o olho do coração, o coração seja iluminado, e aqueles crentes poderiam, conseguir enxergar, qual era a riqueza da glória da herança. Havia uma riqueza muito grande, uma glória, que ele está dizendo aí, a riqueza da glória da sua herança no santo. Então, aqueles crentes que haviam aderido ao Evangelho, que haviam creído no Evangelho, havia uma riqueza, entende? Mas isso estava no âmbito espiritual, mas para que eles pudessem ver essa riqueza tão gloriosa, que não seria uma riqueza terrenal, seria uma riqueza espiritual, os olhos do entendimento no coração tinha de ser iluminado. Ele está assim, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que possa ver, enxergar, a riqueza da glória no santo. E diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E ele diz assim, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí ele vai tomar, no versículo 20 ele diz assim, o qual excedeu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita, nos lugares celestiais. Aqui ele ainda diz mais assim, para que eles pudessem saber a força do poder de Deus.
E aquele mesmo poder que efetuou, que veio sobre Jesus, quando Jesus estava naquela tumba, naquela sepultura, é aquele poder que transportou Jesus dali e levou ele para o céu, é o mesmo poder que teria de estar, ou que seria assim, que estar conosco, entende? Que nós que estamos em Cristo Jesus, temos esse poder. E o apóstolo Paulo está falando para aqueles crentes em Éfeso, que eles venham a enxergar esse poder, só que isso é espiritual, não é carnal, entende? Aí ele toma o exemplo de quando e como Jesus foi trasladado, certo? Levado à destra de Deus, nos lugares celestiais, e esse poder, ele teria que estar com os crentes, ele tem de estar conosco, e isso o apóstolo Paulo aqui, ele entra como um intercessor, ele começa a interceder, né, pela a igreja, que a igreja venha entender isso, entende? Mas eu quero só ressaltar algo aqui, ele começa orando porque ele ouviu falando também, ele viu falando da fé, do amor que havia naquela igreja, entende? Aí ele falou, não, eu não cesso de orar, eu sempre estou na dependência, que não cesso de orar é o mesmo que ele dizia assim, eu estou na dependência, sempre, constantemente na dependência, que Deus vai vos encher de conhecimento, de entendimento, vocês vão crescer de entendimento. E essa palavra aqui, talvez você está ouvindo isso aqui, comece a orar também, entende? Comece a orar nesse sentido, para que Deus os dê a revelação, que Deus venha a encher você de entendimento, de conhecimento, de quem é, né, a pessoa de Deus em Cristo Jesus, né? Que você comece a conhecer de tal maneira o poder, a riqueza que está lá no céu, tem uma riqueza lá, entendeu? Tem uma riqueza lá que é incorruptível, que não se corrompe, entende? Que nós venhamos nesta manhã colocar um pouquinho nossos olhos, né, através do evangelho na pessoa de Jesus Cristo, e olhar para o céu, amém? Que Deus te abençoe nesse dia.